Bom dia, meus amigos. Assim, ó, eu, o Inter não tá jogando, daí eu tô fazendo alguns vídeos aí da seleção, mas hoje a nossa seleção é uma seleção que tem jogadores que a gente não sabe direito quem é, porque vem muito jogador de fora do país, se a gente não acompanha lá, a gente acaba não sabendo. Aí vem pra cá e a gente fica meio que na dúvida quem é. Claro que tem alguns que a gente sabe quem são, alguns até que passaram aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Eu até botei uma manta hoje aqui que tem verde e amarelo também. Ah, tem vermelho porque é do Rio Grande do Sul a manta, né? E é do estado. Mas eu, para pegar um pouquinho do verde e amarelo. Mas eu vim aqui para fazer esse vídeo hoje, a gente joga só na segunda, né? Mas eu vim fazer esse vídeo hoje para falar de uma das maiores seleções que eu já vi jogar na vida. Foi do Brasil, né? Claro. De 1970. E daí eu vou dizer para vocês assim, ó. Eu fiz um relatório ali, comecei a escrever e lembrei dos 22 jogadores que o Inter, que a seleção brasileira tinha convocado na década de 70, e inclusive a comissão técnica, alguns da comissão técnica, acho que nem todos, mas alguns, eu acabei relatando aqui. E eu vim para fazer esse vídeo hoje para falar justamente daquela seleção, porque tem muita gente que fala que naquela época o futebol não era como o de hoje, porque não sei o que. Não, futebol sempre foi futebol, outro tem qualidade, outro não tem qualidade. Alguns anos com mais preparo físico, outros com menos preparo físico, essas coisas aí tudo a gente sabe que acontecia, né? Mas Deus o livre, quem acha assim que existe comparação do Pelé com esses outros jogadores que tem por aí, o Pelé hoje com preparo físico, se fosse da idade deles com o futebol que ele jogou e com o preparo físico que tem hoje, o Pelé dava de relho em todos eles, sem nem chegar perto. Sem ninguém poder contestar, porque o Pelé era muito diferente, muito superior a esses jogadores de hoje. Nós tivemos grandes jogadores? Claro que tivemos, mas igual o Pelé nenhum, sabe? Então por isso eu vim fazer esse vídeo aqui, para falar sobre os jogadores, sobre aquela seleção, e os grandes conhecedores de futebol que nós tínhamos também naquela época, sabe? Então assim, ó, e brasileiros, né? Comissão técnica de treinador e auxiliares que jogaram futebol no Brasil também, pelo Brasil, só que já estavam velhos daí, né? E assumiram o comando. Mas então assim, ó, eu vou começar a ler vamos dizer assim, eu vou falar dos 3 goleiros, depois por posição não importa, eu fiz um relatório aqui, os goleiros eu sabia quem era, eu botei primeiro os 3 goleiros, era Félix, Leão e o Ado, era Félix, Ado e Leão, eram esses 3 goleiros aí, e olha a história de cada um deles, sabe? Então essas coisas aí é o que faz com que eu venha fazer um vídeo diferente do que a gente está acostumado. Ah, mas claro, é a seleção brasileira, eu quero que ganhe, eu tô, sabe, assim, os nervos à flor da pele quando o Brasil entra em campo para tentar, e o Brasil está crescendo de produção, vamos ver o próximo jogo agora segunda-feira, né? Mas assim, ó, eu não posso achar que jogadores daquela época, os dessa época no Brasil, tenha comparação com aqueles ali, não tem. Não tem como comparar os jogadores daquela época, eu quero muito superiores. Então assim, ó, daí depois veio Joel, Fontana e Brito. Aí vocês imaginam e procurem buscar daquela época, pesquisem jogadores daquela época e vejam jogadores como eles jogavam. Isso daria uma forma diferente de pensarem como hoje que estão pensando que tem gente que chega a botar o Zico na frente do Pelé, mas isso aí é uma incoerência assim que não tem cabimento, né? Então depois viria
Clodoaldo, Rivelino, Baldock, Piazza e Everaldo. Everaldo era do Grêmio, aqui era lateral esquerdo do Grêmio. E sendo que não era para ser ele o titular, mas o titular machucou num treino lá e coisa, e ele teve que assumir a titularidade e foi o cara. Era muito marcador, era muito pegador. Então, esse tipo de coisa faz com que eu venha fazer vídeo desses jogadores da época, né? Então, eu cheguei a falar que até o Everaldo, né? Aí depois tivemos Paulo César, tivemos Tostão, imagine, tivemos Ado, lá do meio, lá também, eu acho que ali eu faltei eu acho que era Adão não sei o que lá. Tá, mas daí tinha assim, ó, mais o Marco Antônio, o Edu, o Dario Maravilha, que jogou no Internacional também, que deu títulos brasileiros para nós aqui. Na época de Figueroa, Dario e Escurinho, esses caras aí fizeram chover no Inter, gente. Falcão, essa gente toda aí, né? Então, esses aí eram aqueles... E claro que eu vou concluir, né? Então, eu falei até o Dario. E daí depois vinha Zé Maria, Roberto, era Roberto Dinamite, né? Era daquela seleção também. Era bancário lá na seleção, né? O Gerson, canhotinha de ouro, que jogava pela direita, mas fazia gol de tudo que era jeito, sabe? Então, e o Jair e o Pelé. Daí vocês imaginam que esses são os 22 jogadores que faziam parte naquela época da seleção, que hoje a gente nem conhecer todos os jogadores conhece. Então não tem como comparar esses jogadores de hoje com os jogadores da época, de 1970. E daí nós viemos ali assim, ó, nós tivemos também, daí vamos para a comissão técnica. Rogério, Cláudio Coutinho, Zagallo, treinador, né? E aí tivemos lá o Admiro Chirol, tivemos Pereira, tivemos Mário Américo e Nocaute Jack. Imagina só, essa turma trabalhava um tipo bicho pelo Brasil. Hoje eu não sei se é assim, porque nem conhecer direito os jogadores dá para conhecer. Tem jogadores que entram lá que eu nunca vi esse cara jogar. É seleção brasileira. Nessa época, quando falavam em convocar a seleção, a gente conhecia todos os jogadores, porque eram todos eles acima da média. E o Pelé, então, não se fala. Então tá, gente, eu queria falar com vocês e fazer esse vídeo, e vou postar esse vídeo aí, para que parem com aquela ladainha de que Messi é melhor, de que Cristiano Ronaldo é melhor do que Pelé. Não! Melhor que esses que vocês falam, até o Ronaldinho Gaúcho aqui foi. A qualidade técnica do Ronaldinho Gaúcho era acima desses outros jogadores aí. Mas o Pelé era acima da média. Então, era isso. Eu vou encerrar esse vídeo e vou postar ele lá, tá? Valeu, um abraço a todos. E até o próximo segunda-feira, depois do Jogo do Brasil. Tchau!